Olá, pessoal. Eu me chamo Andressa Busato, eu sou acadêmica de fisioterapia. O meu projeto de pesquisa foi sobre os efeitos da estimulação elétrica por corrente contínua no equilíbrio de pessoas com doença de Parkinson. A minha professora orientadora foi a Franciane Fiore. A nossa modalidade foi pesquisa e extensão e a fonte de financiamento foi o UNEDU. Então, o Parkinson ele é uma doença neurodegenerativa progressiva causada pela perda seletiva dos neurônios dopaminérgicos, ou seja, se tem a diminuição de dopamina. Os seus sinais e sintomas motores típicos são a bradicinesia, que é a lentidão do movimento, a rigidez, o tremor de repouso, a instabilidade postural e os distúrbios da marcha. Todas essas alterações motoras em conjunto, elas vão repercutir de uma forma muito negativa na realização das atividades de vida diária desse paciente, porque eles vão ter um déficit de equilíbrio muito grande, o que aumenta o risco de quedas. Diversas modalidades de tratamento, então, elas são empregadas para melhorar o equilíbrio desses pacientes, como a cinesioterapia, a ecoterapia, a fisioterapia aquática, realidade virtual e muitos outros. Mais recentemente, a estimulação transcraniana por corrente contínua, ela surge como uma alternativa de tratamento. Mas o que é essa estimulação transcraniana? Ela é uma intervenção neuromoduladora que induz, então, alterações na estabilidade do córtex motor humano, com o objetivo de alterar a fisiologia cerebral e, assim, modular as respostas motoras. Ou seja, são colocados eletrodos na área da cabeça e estes têm o objetivo, então, de aumentar ou diminuir a estabilidade. O objetivo geral do nosso estudo foi de analisar o efeito da ETCC no equilíbrio de pacientes com doença de Parkinson e os objetivos específicos, caracterizar a amostra de acordo com o comprometimento da doença, sinais e sintomas, e também avaliar o efeito da ETCC no equilíbrio estático e dinâmico. A pesquisa, então, foi do tipo experimental, de natureza quantitativa, e para a realização desta pesquisa foram respeitadas todas as normas e diretrizes quando se envolve, então, seres humanos. E ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESC e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de inclusão foram 5, então, o primeiro, estar classificado entre os estágios 1 e 3, na escala de Rowen-Ark, posteriormente eu explicarei. Pontuação mínima no mini exame de estado mental, então a mini mental, para indivíduos analfabetos de 18 pontos e indivíduos com instrução, 24 pontos. Marcha independente por pelo menos 50 metros, ausência de comprometimento auditivo e também de doenças osteomusculares que o impedissem de realizar a tarefa. E ainda não possuir contraindicações para o uso da ETCC, como válvula de derivação e implante coclear. A nossa amostra ela foi composta por 10 indivíduos, com uma idade média de 69,10 anos, sendo então 5 homens e 5 mulheres que foram diagnosticados com Parkinson idiopático. O tempo médio de diagnóstico deles foi de 10,9 anos, e todos os pacientes eles realizavam um tratamento fisioterapêutico. Esses pacientes eles foram recrutados da Clínica Escola de Fisioterapia da UNOESC, aqui de São Miguel do Oeste. Então, os instrumentos e protocolos de coleta de dados para a avaliação da incapacidade, então, foi utilizada a escala de estágios de incapacidade de Rowen-Ark, onde todos os participantes estavam no estágio de 1 a 3, que significa incapacidade moderada. Essa escala ainda ela tem um estágio de 4 a 5, que significa incapacidade grave. Para avaliação dos sinais e sintomas e o desempenho em determinadas atividades, foi utilizada a escala unificada de avaliação da doença de Parkinson, então a UPDRS, e para a avaliação do equilíbrio foi utilizada a escala de equilíbrio funcional de Beck. O equipamento que a gente utilizou, então o equipamento de ETCC, foi o MicroStim NKL. Colocamos os eletrodos conforme o padrão do sistema, conforme o Sistema Internacional de Eletroencefalograma, sistema então 1020, onde o ânodo foi colocado sobre a área motora suplementar esquerda, então 2 centímetros à frente de C3, como vocês podem ver na imagem acima, e o eletrodo catódico, ele foi colocado na região supraorbital contralateral. A maioria dos artigos, como a gente viu na literatura, eles trazem essa colocação.
e foram utilizados, então, eletrodos de carbono e eletrodos esponja, e foi utilizada uma intensidade de 2 microamperes, o tempo de estimulação foi de 20 minutos, a frequência de estimulação foi diária, então, durante 10 dias consecutivos, com intervalo somente no final de semana. Realizavam de segunda a sexta, folgavam no sábado e no domingo, e de segunda a sexta novamente. O tratamento dos dados, então, para a descrição das características da amostra, então, grau de incapacidade, sinais e sintomas, utilizamos a média e desvio padrão. Para os dados, então, da escala de equilíbrio funcional de Berg, aplicamos o teste T para dados paramétricos e para os dados não paramétricos, o teste de Wilcoxon. Depois, esses dados foram tabulados no Excel e, posteriormente, transferidos para um outro software. Então, esse gráfico abaixo, a gente pode ver, vou pegar o mouse aqui, ele apresenta, então, a média dos scores da escala UPDRS pré e pós-ETCC. A gente vê, então, que houve uma melhora muito significativa nos sinais e sintomas. Antes, então, foi de 60,9% e depois foi de 43,9%, com o P menor que 0,0001. Então, todos os indivíduos tiveram melhora muito significativa nos sinais e sintomas. O próximo gráfico, então, ele apresenta, então, a média dos scores da escala de equilíbrio de Berg, pré e pós-IPCC também, demonstrando, então, que houve uma melhora significativa, então, do equilíbrio desses indivíduos avaliados, com o P menor que 0,01. Então, no início, foi aqui, o pré-IPCC, 45,1%, e depois 50,9%. Esse gráfico abaixo, ele traz os scores, então, da UPDRS, pré e pós-intervenção também, e ele traz a variação percentual de cada um dos indivíduos. Então, a gente pode observar o quanto cada um evoluiu individualmente, ou seja, todos eles tiveram um aumento do score, representando, então, uma melhora muito grande dos sinais e sintomas desses pacientes depois da EPCC. Este outro gráfico abaixo é sobre a escala de equilíbrio de Berg, também pré e pós-intervenção. Pré aqui com cinza mais escuro e o pós cinza mais claro, onde a gente pode ver que 80% dos participantes eles tiveram a melhora do equilíbrio e somente 2 indivíduos mantiveram os mesmos scores. Mas estes não tiveram, então, nenhum prejuízo. E o que se pode notar é que se teve uma melhora significativa, então, do equilíbrio. Então, a discussão, como eu falei anteriormente, o objetivo do estudo foi de avaliar os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua no equilíbrio de pacientes com Parkinson. A maioria dos estudos utiliza esse método para modular a estabilidade cortical e assim induzir a neuroplasticidade cerebral. Esse primeiro estudo, ele fala sobre a ETCC no tratamento da doença de Parkinson. Ele é um estudo de 2010, onde é um estudo controlado, randomizado, duplo cego, onde 25 pacientes participaram, 13 pacientes realizaram a ETCC e 12 realizaram a ETCC simulada. As variáveis avaliadas foram a bradicinesia, a marcha, o equilíbrio, sinais e sintomas, e ao final, o grupo que realizou a ETCC melhorou todos esses índices, o que corrobora com o nosso estudo, onde 10 sessões de ETCC foram eficazes à melhora do equilíbrio dos sinais e sintomas desses pacientes com Parkinson. O próximo estudo, ele é de 2014, ele combinou, então, o treinamento físico, então, o treinamento da marcha e do equilíbrio, com a ETCC nesses pacientes com Parkinson, como estudo piloto, randomizado controlado. Fizeram parte do estudo, então, 16 pacientes, eles
Eles foram divididos em 2 grupos que realizaram 3 intervenções. E todos esses grupos, e os 2 grupos fizeram as mesmas intervenções. O primeiro realizava a ETCC mais o treino de equilíbrio, o segundo, a ETCC simulada, então desligada, e somente o treino de equilíbrio, e por último, somente a ETCC. E ao final, o grupo que mais teve resultado, então, foi combinando exercício mais estimulação. Por segundo, o grupo realizou o exercício e por terceiro, a ETCC. Mas todos obtiveram melhora, assim como a gente pôde perceber no nosso estudo. Esse outro estudo é sobre uma revisão sistemática, então, abordando os efeitos da estimulação transcraniana no tratamento da doença de Parkinson, onde foram utilizadas 17 publicações dos anos de 2014 a 2016, que eles puderam avaliar que os assuntos mais abordados nesses artigos é justamente a marcha e o equilíbrio. E ao final, se tem a conclusão que a ETCC é segura, ela é eficaz e o custo-benefício dela no tratamento desses pacientes para melhorar a marcha e equilíbrio, ele é muito bom. O que a gente pode ver no nosso estudo, a gente só teve retorno positivo, então, com a melhora do equilíbrio e dos sinais e sintomas desses pacientes. Esse último aqui também é uma revisão de literatura, onde traz o uso da ETCC associado ao treino motor de membros inferiores em diferentes patologias neurológicas. Foram utilizados, então, 9 artigos e que abordavam diferentes patologias, paralisia cerebral, Parkinson, AVC, e que, ao final, a ETCC associada ao treino motor, então, treino de equilíbrio, treino de marcha, ela foi muito eficaz na melhora dos sinais e sintomas desses pacientes, o que também corrobora com o nosso estudo. Então, a nossa conclusão é que os resultados apontam que 10 sessões de ETCC sobre a área motora suplementar esquerda, com uma intensidade de 2 microamperes por 20 minutos, foram capazes, então, de promover melhoras dos sinais e sintomas motores e do equilíbrio dos pacientes com doença de Parkinson. Ainda, através dos relatos subjetivos dos nossos pacientes, eles tiveram a diminuição do tremor de repouso e também da sudorese. Então, aqui tem as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de vocês.